Olá, meus irmãos. Eu convido os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 1. Nós vamos ler alguns poucos versículos, irmãos, nesse tão conhecido, capítulo das Escrituras, primeiro capítulo da Bíblia. Gênesis, capítulo 1. Vamos ler os primeiros versículos, depois mais alguns poucos adiante nesse capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Olhemos agora, irmãos, para o versículo 11, que diz assim: e disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Vamos ler também, irmãos, mais um versículo aqui que está no verso 26, que é da criação do homem, que diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe com a sua palavra, que o Senhor fale conosco. Perdoa nossos pecados, nos dá agora a sua bênção, a sua graça, em nome de Jesus, Senhor, da sua verdade, e possamos amar mais a Ti e te servir com mais alegria em Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Meus irmãos, eu quero hoje fazer uma pausa nos estudos que nós temos feito, para os domingos, que, os irmãos estão sabendo, nós estamos fazendo pela manhã as nossas exposições no livro de Salmos, e à noite em João, no Evangelho de João. Mas hoje nós vamos fazer uma pausa, irmãos, nessa série de estudos, porque hoje eu queria tratar com vocês, tanto agora de manhã como à noite, a respeito de uma outra série que eu comecei, série de textos, pequeninos textos reflexivos, que eu estou denominando de O Cristão na Pandemia. Esta série, meus irmãos, ela mostra como o cristão, isso quando ele está em obediência a Deus, quando ele está seguindo os princípios das Sagradas Escrituras, como deve ser, como o cristão ele reage diante da pandemia, ou ele deve reagir diante da pandemia. Esses estudos são para a consolação, são para a orientação da congregação, de todos os irmãos que chegarem a ouvir esse estudo, nesses tempos difíceis, como aliás tudo que nós temos feito, os irmãos, já disse isso mais de uma vez, sempre nesses dois aspectos, buscando trazer consolo e também orientação, sabedoria, para que os irmãos reajam de forma apropriada diante dessa situação que nós estamos vivendo nesses dias difíceis, Então essa série, meus irmãos, eu vou escrevendo aí de vez em quando um textinho pequeno e tratando de assuntos bem práticos e pequenos, exatamente concentrando ali o ensino da Escritura e procurando direcionar os leitores ali naquilo que a palavra de Deus, com a graça de Deus, naquilo que a Escritura Sagrada tem nos orientado sobre como nós devemos reagir em situações como essas, irmãos. E eu fiz já 2 textos dessa série. Então, à medida que eu for fazendo esses textos, eu também quero gravar vídeos em que eu vou lendo esses textinhos e vou explicando um pouco, falando um pouco dele, exatamente para reforçar essa orientação, para dar maiores esclarecimentos a respeito
destes assuntos, irmãos, que são muito importantes, eu acredito, para o bem, tanto da nossa congregação, como falei há pouco, de todas as pessoas que chegarem a ouvir. Então, o que eu vou fazer hoje, tanto agora de manhã, para a nossa EBD, como também no estudo da noite, no culto da noite, é trazer, então, 2 estudos bíblicos exatamente abordando o assunto desses textos, lendo esses textos, explicando melhor esses textos, aplicando às nossas vidas, com a oração, né, de que o Senhor nos ilumine, nos dirija e use, irmãos, esses textos exatamente para o nosso bem, para a nossa edificação. E eu quero fazer então isso neste domingo, dia do Senhor, né? Trazer esses estudos bíblicos. Então hoje eu começo, agora de manhã, com, lembrando, né? Depois nós retornaremos aos estudos, né, normais, os Salmos, Evangelho de João, normalmente. Também estamos planejando aí o nosso retorno e depois eu vou conversando com os irmãos sobre isso, nosso retorno já aos cultos presenciais, se Deus quiser, neste mês, mas depois nós vamos conversando. Mas, meus irmãos, hoje eu quero então ler o texto que eu coloquei, né, da série Cristão na Pandemia, o Deus do Decreto, o Deus do Decreto. Nós começamos com esse texto das Escrituras Sagradas, né, texto tão conhecido, de Gênesis capítulo 1, que nos fala exatamente de que Deus criou todas as coisas e de que o que Ele fez foi muito bom e que Ele criou, então, o homem para que o homem expressasse a sua imagem e a sua semelhança. Criou o homem nesse sentido, irmãos. Então, Deus tem um propósito. Deus é um Deus que decretou todas as coisas, que fez todas as coisas conforme o seu decreto e que Ele, então, está levando o mundo para um determinado propósito e que Deus tem um plano para a humanidade, tem um plano para o homem e que isso, de fato, não falhará, porque Ele é absolutamente soberano. Nós estamos vivendo uma situação inusitada, uma situação difícil, uma situação inesperada já há vários meses. A situação continua, né? A doença continua, muitas pessoas estão morrendo, infelizmente. Há aí um rastro também da questão econômica e, como temos falado ao longo de todos esses dias, a crise política. A situação do nosso país não está fácil. E essas coisas, meus irmãos, elas evidentemente geram preocupações, ansiedade, tristeza, apreensões a respeito do futuro. Mas o cristão, ele deve reagir de uma maneira bíblica, ele deve buscar a compreensão daquilo que as Escrituras ensinam e reagir de acordo com as Escrituras ensinam. E uma dessas verdades que as Escrituras ensinam exatamente é que Deus é o Deus do decreto, Deus é o Deus que decretou todas as coisas e que, consequentemente, nós podemos ter a absoluta certeza, inclusive, que Ele decretou tudo o que está acontecendo, inclusive com relação a esta pandemia, né? Então eu gostaria, meus irmãos, de ler esse texto, esse primeiro texto, e explicar algumas coisas aos irmãos. O texto, ele está também no grupo da congregação, se os irmãos desejarem podem acompanhar no grupo, o texto que eu já publiquei anteriormente, há algumas semanas, mas republiquei agora no grupo e os irmãos podem acompanhar, não é? Mas também podem somente ouvir se assim desejarem. Então o texto, irmãos, eu li primeiro o texto das Escrituras, no qual eu quero realmente me basear, e a Bíblia toda vai ensinar isso, o Deus Criador, o Deus Provedor, o Deus que tem um plano realmente para a humanidade. E aí, nesse texto eu começo dizendo assim: o mundo não é fruto do acaso, nem seus eventos são meras ocorrências sem um propósito, não é? Mas há um Deus que criou e mantém tudo, cumprindo o seu soberano e bom decreto. Nós acreditamos nisso, nós acreditamos que esse mundo foi criado por Deus, não surgiu do acaso, não surgiu do nada, mas foi criado por Deus e que Deus tem um propósito em todas as coisas, inclusive, irmãos, na vida da humanidade. Há um Deus que criou, que mantém e que cumpre o seu bom decreto. E o detalhe muito importante é esse, é que o decreto dele sempre é bom. Conforme nós acabamos de ler aqui nas Escrituras Sagradas, tudo que Deus faz é bom.
tudo que ele realiza tem essa marca de bom. Então, o decreto de Deus é assim, porque na verdade o decreto de Deus é muito bom. É assim que crê o cristão. E nesta perspectiva ele enxerga a pandemia. Então, se nós acreditamos, irmãos, que há um Deus que criou todas as coisas, que mantém todas as coisas, de acordo com o seu decreto, que é sempre bom, nós devemos aplicar isso à questão da pandemia. Esse é o ensino das Escrituras, esse é o ensino de Gênesis, mas é o ensino, na verdade, de toda a Bíblia, e nós devemos aplicar essa verdade, esse fato, à pandemia. É assim que crê o cristão, e nesta perspectiva enxerga a pandemia. De fato, ele não pode explicar este propósito plenamente, pois um decreto de uma mente divina infinita não pode ser compreendido plenamente pela mente humana finita, que, além do mais, mesmo depois de redimida, ainda está debaixo do efeito obscurecedor do pecado. Então, uma verdade também, já que o cristão ele enxerga todas as coisas, inclusive a pandemia, nessa verdade, né? Com esta verdade bíblica fundamental de que há um Deus que criou, que provê tudo, que organiza tudo, que domina tudo, soberano Senhor, cumprindo o seu decreto que é sempre bom, né? Então ele acredita que Deus, ele enxerga assim essa pandemia, que há um propósito divino nisso, né? E assim ele crê. Todavia, ele não pode explicar plenamente qual é esse propósito, porque, como eu coloco aqui no texto, irmãos, nós estamos falando da mente infinita de Deus. E nós temos uma mente finita. Então, a mente finita, evidentemente, não pode explicar todos os propósitos da mente divina, que é infinita. A nossa mente é limitada e ela não tem conhecimento, ela não tem mesmo capacidade para entender todos os propósitos gloriosos, infinitos, sempre bons do Senhor nosso Deus. Isso é verdade. E, além disso, mesmo que depois, mesmo que já tenhamos sido redimidos, lavados pelo sangue de Jesus, salvos pela graça de Deus, ainda assim, meus irmãos, nós ainda continuamos lutando contra o pecado, nós não somos perfeitos, nós temos nossos pecados, e o pecado, ele tem um poder obscurecedor. O pecado é trevas, o pecado, ele dificulta as nossas compreensões. Essa Bíblia também ensina claramente, não é? De que isso o pecado opera, dificultando então a raciocínio, a razão, a compreensão. Então, além da nossa limitação, nós temos também a questão do pecado, irmãos. Por exemplo, só para dar exemplo bíblico, você percebe até com os discípulos que estavam ali o tempo todo andando com o Senhor Jesus, como eles tinham dificuldades, né, de entender as questões que Cristo apresentava muitas vezes a eles, por causa da sua própria incredulidade, do seu próprio pecado, né? Então, irmãos, nós temos esse problema. Então, isso é verdade. Nós não conseguimos. O cristão, ele olha para isso, ele olha numa perspectiva realmente cristã, bíblica, de que Deus, ele tem um propósito e de que o propósito dele é bom, não é? Sempre. Todo decreto de Deus é bom, que ele é o Senhor, ele tem um propósito nisso. Porém, isso não fica claro, evidentemente, por causa da nossa finitude, e que nós estamos falando de um Deus infinito, e nós somos finitos, e também porque ainda, mesmo que redimidos, nós ainda temos a questão do pecado, que é um poder realmente obscurecedor, meus irmãos. Então, eu continuo falando no texto da seguinte forma, não é? Eu coloco assim, continuando no texto. Mas o cristão já conhece importantes verdades sobre Deus em Cristo, verdades esclarecedoras, e de acordo com elas reage, né? Então, apesar de que isso é verdade, de que nós somos finitos e além disso ainda estamos lutando contra os nossos pecados, que é um poder obscurecedor, porém nós já temos, irmãos, bastante esclarecimento nas Escrituras sobre quem é Deus, sobre como Deus age, e tendo aí por base, principalmente nesse que é o meu tema, né, nesse estudo, nesse texto, de que Deus é soberano, de que Ele é o Deus do decreto bom e justo. Então, tendo por base essa verdade que eu coloco, vamos dizer assim, como o tema do nosso estudo, né, nós podemos também compreender as outras verdades a respeito de Deus que estão ligadas a essa, e com essas verdades nós podemos sim ter uma compreensão já, ainda que não total, né? Ainda que não, vamos dizer assim, irmãos,
completa, né, exaustiva ou completa, total dos propósitos de Deus, isso não, porque nós somos finitos, mas nós temos uma compreensão suficiente, nós podemos entender e nos consolar de forma suficiente pelo que as Escrituras já nos dizem, irmãos, a respeito de Deus. Então vamos ver aqui algumas verdades, irmãos, que nós podemos então já aplicar a esse ponto sobre a pandemia e algumas verdades então claras sobre Deus. A primeira verdade é que Deus é soberano. Assim, a pandemia ocorreu porque Ele decretou. A pandemia não é um inimigo indomável, mas seguirá até onde Deus determinar, diz o cristão. Todo o ensino das Escrituras é o seguinte: Deus é absolutamente soberano. Deus não é um Deus simplesmente criador que depois foi embora e deixou o mundo correr o seu próprio curso. Deus também não é um Deus que apenas está olhando para o mundo sem poder para agir e para controlar, ou que de forma voluntária decidiu não controlar. De maneira nenhuma, a Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz que Ele é o Senhor. Se você for ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai observar a soberania de Deus. Basta, por exemplo, nós lembrarmos, só para dar um exemplo bíblico, do caso de Faraó no Egito, e quando Deus envia Moisés, e como o Senhor é absolutamente soberano sobre Faraó, sobre todas aquelas ocorrências. Se você ler o texto, a Bíblia vai mostrar claramente que Ele é soberano, inclusive sobre o coração de Faraó e sobre o coração daquele poderoso rei, né? E que ele cumpre o seu decreto de libertar o povo, mesmo que o rei ele estivesse ali resistente à vontade soberana de Deus. Então o Senhor é soberano. Isso é extremamente consolador, meus irmãos. Nós podemos então lembrar de que a pandemia não é um inimigo indomável, como Faraó, que era contra o Egito, não era inimigo indomável, mas seguirá até onde Deus determinar. Diz o cristão, essa é a fé do cristão, essa é a nossa fé. Ou seja, nós sabemos que esse vírus, nós sabemos que as consequências dele, como a consequência econômica, não são inimigos indomáveis, mas são eventos, são ocorrências, são coisas que estão absolutamente no controle soberano do Senhor, que vão até onde Ele determinar, e não mais, não além disso, não é? Então o Senhor, Ele está completamente no controle, meus irmãos, dessas coisas absolutamente. A segunda verdade, irmãos, por isso que o cristão então, ele sabe disso, ele já tem esse conhecimento da soberania de Deus. A segunda verdade sobre Deus é que Deus é santo e justo. Essa é a segunda verdade. Assim, o propósito divino, esse decreto divino, que é o tema desse nosso estudo, na pandemia, também é santo e justo. O propósito que ele tem por trás disso, ainda que nós não possamos entender completamente como, em que sentido, né? Mas nós podemos ter absoluta certeza, já que Deus é santo, já que Deus é absolutamente justo, nós podemos ter absoluta certeza de que o propósito dele não é sempre justo e santo. Então, em relação a tal propósito, não há resquício de injustiça no que está ocorrendo, pensa o cristão. Então, o cristão não olha para essa pandemia. Primeiro, no primeiro caso, ele sabe que Deus é soberano, então ele sabe que essa pandemia e todas as consequências dela não vamos dizer assim, indomável, descontrolada, mas que Deus está absolutamente no controle. Segundo, que Deus é santo e justo, portanto, ele tem um propósito bom nisso, e que não há um resquício de injustiça em tudo que está acontecendo, no que diz respeito ao propósito divino. Evidentemente, há injustiça nos homens, há pecado nos homens, nós sabemos disso, mas em relação a Deus, não. Em relação a Deus, em relação ao propósito de Deus, o Senhor está no controle disso, o Senhor está decretando todas as coisas, o Senhor está dirigindo, organizando soberanamente todas as coisas, inclusive tudo que está ocorrendo em relação a essa pandemia, mas não há injustiça no que diz respeito a esse decreto, a essa vontade, a esse propósito santo de Deus, porque Deus é santo, porque Deus é justo. Então o cristão vê assim, que não há nenhuma injustiça no que diz respeito a este propósito divino. A terceira verdade, meus irmãos, em relação a este propósito divino, é que Deus é bom. Assim, há um bom propósito na pandemia, mesmo que ainda não veja bens, mas apenas males. Ele crê nisso. Deus é bom, assim há bom propósito nisso, né?
evidentemente. Ainda que nós não consigamos ver bens mais males, mas ele crê. Bom, é a questão da mente finita não entender totalmente a glória dos propósitos, a beleza, a justiça, a bondade dos propósitos divinos desse Deus infinito, mas ele crê, ainda que ele olhe, ele veja males, e é realmente mal, a pandemia realmente é uma coisa terrível, e são males realmente produzidos, mas ele acredita que na soma final, vamos dizer, é como se você tivesse uma grande expressão matemática, o resultado final daquilo, dentro da mente infinita, santa, do bom Deus, há um propósito bom. Tudo que ele faz tem um propósito bom, ainda que nós não possamos enxergar isso agora, mas nós acreditamos nisso, assim crê o cristão. Em quarto lugar, meus irmãos, a quarta verdade é que o cristão acredita que Deus é infinitamente sábio. Dessa forma, ainda que eu não entenda, Deus está organizando os eventos, mesmo que danosos, numa complexa relação de incontáveis causas e efeitos que resultarão certamente em algo bom, justo, santo, glorioso, que trará honra ao seu santíssimo nome, afirma o cristão. E aqui eu acrescento, e o bem da sua igreja, porque nós sempre lembramos lá de Romanos capítulo 8, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Deus é sábio, então nós sabemos que Ele, na sua infinita sabedoria, Ele organiza os eventos, nessa complexidade de eventos que estão acontecendo pelo universo, pelo mundo, e que inclui essa pandemia, e que estão relacionados aí àquela questão da causa e do efeito. Deus está organizando tudo para um efeito final, certamente bom, justo, santo, glorioso, que trará honra ao seu santíssimo nome, porque Deus é sábio, porque Deus sabe fazer as coisas. Portanto, Ele que criou todo esse universo, toda a glória desse universo, Ele também está conduzindo todos os eventos. É complexo isso, só Ele pode entender no final das contas, mas nós acreditamos que tudo está ocorrendo de maneira, meus irmãos, aqui nessas relações e nesse resultado final dessas diversas causas e efeitos, será sempre um bom e propósito justo, porque Deus é sábio e Deus está organizando então tudo isso. Então observe, irmãos, porque o cristão sabe que Deus é soberano, assim ele acredita que essa pandemia não é um inimigo indomável. Então isso tranquiliza o coração dele. Porque ele sabe que Deus é santo e justo, ele sabe que por trás dessa pandemia há um propósito divino também bom, santo e justo, ainda que ele não possa entender plenamente nesse momento. Em terceiro lugar, porque ele sabe que Deus é bom, assim ele sabe que há um bom propósito nesta pandemia, mesmo que ainda não veja bens, mas apenas males. Mas no resultado final haverá então um bom propósito demonstrado. Em quarto lugar, porque ele sabe que Deus é infinitamente sábio, ele sabe que Deus está organizando todos os eventos e todas as relações complexas entre esses eventos e toda a questão das causas e efeitos para que nessa infinita sabedoria divina o resultado final seja bom, justo, santo, glorioso, que trará então honra ao seu nome e o bem da sua igreja. Essas são as verdades, irmãos, que tem a ver então com Deus do decreto. O que nós estamos querendo enfatizar nesse estudo é que o que a Bíblia mostra é que o Senhor é absolutamente soberano. Então, Ele está organizando todas as coisas, Ele está decretando, Ele criou, Ele mantém, Ele é o Deus da redenção, Ele não é o autor do mal, não é o autor do pecado, mas mesmo o pecado, mesmo o mal está no controle dEle. Irmãos, não são inimigos, e também os efeitos do pecado, né? Não são inimigos indomáveis, mas o Senhor está controlando todas as coisas. Então, se nós acreditamos nisso, o que implica também nessas quatro verdades que eu procurei demonstrar aqui, meus irmãos, nós podemos concluir dizendo o seguinte, irmãos amados: o cristão não se apavora, mas descansa, pois Deus é soberano sobre o mal. A primeira, então, aplicação disso é que nós podemos descansar.
Nós podemos descansar. Nós não precisamos ficar apavorados, porque nós sabemos que mesmo essa pandemia e mesmo todas as coisas não são inimigos indomáveis, mas Deus está no controle soberano de todas essas coisas. Então nós podemos descansar, porque o Senhor nosso Deus está controlando tudo. Em segundo lugar, não murmura, mas se contenta, pois não há injustiça em Deus. Então o cristão, ele não é aquele que fica reclamando, murmurando. Por quê? Porque ele sabe que não há injustiça de Deus. Em última instância, toda murmuração, toda reclamação é contra Deus. Por isso que a Bíblia sempre diz para nós louvarmos ao Senhor, para nós nos alegrarmos no Senhor, para nós nos contentarmos no Senhor, porque nós temos a certeza, ainda que nós não possamos, meus irmãos, entender absolutamente todas as coisas, mas nós sabemos que não há injustiça da parte de Deus de forma alguma. Portanto, o cristão não deve murmurar. Ele deve então primeiro descansar, ele deve então em segundo lugar não murmurar, porque ele se contenta sabendo que não há injustiça em Deus. Em terceiro lugar, ele não teme a vinda do mal, mas dos males espera bens, pois Deus é bom. Então, meus irmãos, ele não teme a vinda do mal. O cristão, ele conhece aquele princípio que está em Romanos capítulo 8. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo que ele pode sim sofrer males menores, né? Mas até isso resultará no bem maior, é que ele vai estar com Cristo no futuro, que tudo está concorrendo para o seu bem, para que ele seja santificado, para que ele cresça espiritualmente, para que ele esteja com o Senhor naquele dia de glória, para que ele ame ao Senhor, para que ele sirva ao Senhor, para que ele conheça profundamente ao Senhor, se alegre no Senhor e viva para ele, honra e glória ao seu nome. Esse é o bem de fato. Então, ele não teme a vinda do mal, mas nesse sentido de um afastamento de Deus, no sentido de perdição da sua alma, no sentido de condenação eterna, no sentido de estar então eternamente longe de Deus, como vai acontecer com os ímpios, mas dos males, desses males da vida, que ele está sujeito sim, que vai acontecer com ele. Ele espera bens, pois Deus é bom. Bens no sentido espiritual e no sentido, enfim, daquilo que realmente contribui para o seu bem no sentido mais pleno, que é espiritual, no sentido da sua edificação, no sentido da sua santificação. Coisas boas, então, sempre surgirão nesse sentido, meus irmãos. Tudo que acontecer com ele não teme o mal no sentido do mal maior, que é o afastamento, que é o pecado, mas mesmo em meio aos males, dos males, ele espera bens, pois ele sabe que Deus é bom e que o amou e que o salvará e que o escolheu e que o levará para a glória eterna, porque Jesus orou por ele em João 17, porque, como Paulo diz no novo Romanos 8, porque aos que predestinou, a esse chamou, aos que chamou, a esse justificou, e aos que justificou, a esse glorificou. Ele sabe que essa glorificação vai acontecer. E também, irmãos, uma outra aplicação é que ele não tenta explicar os fatos por sua finita mente, mas afirma o que já percebe. E essas coisas que eu disse, que eu mencionei, é o que ele percebe pela luz do verbo de Deus e cala-se ante os insondáveis caminhos do Senhor, confiando na infinita sabedoria. Vou repetir isso aqui. Não tente explicar os fatos por sua finita mente. Não tente explicar plenamente os fatos. Há muita coisa que nós não podemos entender, evidentemente, porque nossa mente é finita. E como eu disse no início, porque nós somos pessoas que estamos ainda lutando contra o pecado, meus irmãos. Mas apesar disso, irmãos, apesar dele ter uma mente finita, ele afirma o que já percebe pela luz do verbo de Deus, de Cristo Jesus, que é a palavra que já nos revelou essas verdades que eu acabei de mencionar, e cala-se. Então isso ele afirma que Deus é soberano, ele afirma que Deus é santo, e portanto o inimigo, não há inimigo indomável, né? Ele afirma que Deus é santo e justo, e assim o propósito divino também deve ser santo e justo em tudo, inclusive nisso. Ele afirma que Deus é bom, e assim há um bom propósito sim em todas essas coisas, inclusive na pandemia. Ele afirma que Deus é infinito e sabe, e assim tudo Deus está fazendo com sabedoria, para o bem, para a sua glória. Isso ele afirma, confiando então
em Deus e no que ele já acredita e que já sabe de Deus, mas ele também cala-se antes dos insondáveis caminhos do Altíssimo, aquilo que ele não consegue compreender, ele não fala, ele se cala, ele, como diziam os antigos, Deus sabe o que faz, né? Naquilo que ele não consegue compreender, antes dos insondáveis caminhos do Altíssimo, porque é um Deus infinito, confiando na sua infinita sabedoria. Aquele que não entende, ele se cala, confiando que Deus sabe o que está fazendo, confiando na infinita sabedoria do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nestas verdades, e aqui eu concluo com essa última aplicação, então, que é o resultado de todas elas, ou seja, que se ele não se apavora, mas descansa porque Deus é soberano, se ele não murmura, mas se contenta, pois não há injustiça em Deus, se ele não teme a vinda do mal, mas dos males espera bens, porque Deus é bom, se ele não tenta explicar tudo pela sua infinitamente, mas afirma que já percebe pela luz do verbo de Deus e cala-se ante os insondáveis caminhos do Altíssimo, se isso é verdade, essas verdades ele então vai prosseguir, vai caminhar, vai continuar, não vai desanimar, não vai desistir, não vai se desesperar, mas ele vai prosseguir de forma realista, firme e confiante. Ou como eu coloco aqui, nessas verdades ele prossegue realista, firme e confiantemente. Ele é um realista e hoje à noite nós vamos falar um pouco desse cristão como um realista diante, né, dessas dificuldades. Ele vai prosseguir realisticamente, ele vai prosseguir de forma realista, ele sabe o que está acontecendo, ele, pela palavra de Deus ele percebe o que está acontecendo pela luz das Escrituras, ainda que não possa explicar tudo plenamente, né? Então ele caminha de forma realista, ele prossegue de forma realista, ele prossegue de forma firme, não desanimada, não desistindo, não, vamos dizer assim, deixando, relaxando, abandonando, mas firme e confiantemente, mesmo numa situação difícil como essa. Então o cristão, diante dessas verdades, ele prossegue realista, firme, confiantemente. Meus irmãos, é assim que nós devemos agir. E eu gostaria muito que você pensasse nessas verdades. O texto está aí no grupo, não é? E que você relesse esse texto, pensasse nas explicações que eu procurei dar agora no nosso estudo pela manhã e aplicasse a sua vida e descansasse no Senhor em relação a esta pandemia, em relação a tudo que está acontecendo, que teve naturalmente consequências sobre a sua vida, eu sei disso, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, a vida da humanidade, não é? Mas com essa esperança, com essa firmeza, com essa confiança no Senhor nosso Deus, e não somente com relação à pandemia, mas tudo que tem já acontecido na sua vida e tudo que venha a acontecer na sua vida, que você possa, enfim, descansar, que você possa esperar do Senhor Deus Todo-Poderoso. Que assim seja e que Deus te console, que Deus te edifique, que Deus edifique a amada congregação Batista Reformada em Belém, todos os irmãos que estão nos ouvindo e nos deixe cada vez mais firmes. Gostaria então de encerrar, meus irmãos, com o trecho final do Salmo 103. Por favor, abra sua Bíblia comigo, no versículo 20, Salmo 103, aliás, 103, sim, no versículo 19, Salmo 103, a partir do versículo 19, diz assim a Santa Palavra: o Senhor, Salmo 103, verso 19, o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, e vós ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Vamos louvar o Senhor, irmãos, podemos descansar nele. O Senhor está cuidando de nós. O Senhor está cumprindo a sua vontade em meio a tudo isso que está acontecendo. Vamos em frente, confiante de que Ele está operando o que redundará na sua glória e no bem da sua igreja. Que o Senhor nos dê confiança, que o Senhor nos dê paz, que o Senhor nos dê fé. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por podermos estudar um pouco deste assunto tão precioso nesta manhã do dia do Senhor. Nos edifica, nos fortalece, nos abençoa, nos guarda. Na Tua palavra, Senhor,
nos dá paz, confiança, coragem, ânimo para prosseguirmos, descansando na tua soberania, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria, sabendo que o Senhor é Deus, Deus do decreto. Louvado seja o teu nome, tenhamos a tua paz e possamos viver no meio disso, em honra e glória ao teu nome, em Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito seja com todos os meus irmãos hoje e sempre. Tenham uma abençoada continuidade do dia do Senhor, e se Deus quiser, às 18 horas, publicarei o segundo estudo bíblico para o nosso culto da noite. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Até logo.